Batalha de Stalingrado, possivelmente uma das batalhas mais implacáveis e destrutivas da história, resultou em quase 2 milhões de baixas totais entre 23 de agosto de 1942 e 2 de fevereiro de 1943. O cerco alemão resultou em uma vitória decisiva para os soviéticos, embora ao custo de mais de 1 milhão de baixas russas. Os números da Batalha de Stalingrado pareciam absurdamente altos em ambos os lados. Então, por que essa batalha foi tão mortal assim? A cidade de Stalingrado, agora conhecido como Volgogrado, era uma grande cidade industrial citada ao longo do rio Volga e tornou-se um alvo crucial para os alemães. Não apenas a captura de uma cidade industrial tão significativa teria efeitos danosos para toda a União Soviética, mas tomar uma cidade com o nome do próprio chefe de Estado soviético seria de grande benefício para a propaganda e a guerra psicológica alemã. Neste ponto, os alemães já haviam capturado uma grande parte da Ucrânia e Bielorrússia atuais, mas haviam falhado em uma tentativa anterior de estabelecer uma posição na cidade ocidental russa de Moscou no inverno de 1941 e 1942. Apesar do triunfo dos soviéticos em Moscou, seu exército vermelho havia sido desgastado, sofrendo uma quantidade consideravelmente de baixas e perdas de armamento. Com a confiança aparente de que as tropas danificadas dos soviéticos não seria capaz de deter outro avanço, o chanceler alemão convocou a Operação Azul. A operação foi decidida para ser realizada pelo Grupo de Exército Sul-Alemão, sob o comando do Marechal de Campo von Bock. Mas, quando a ofensiva começou em 9 de julho de 1942, a Alemanha decidiu ajustar seu plano. Em vez de capturar Stalingrado antes de avançar para conquistar o resto da área, o Führer alemão queria mirar em ambos os objetivos no mesmo tempo. O Grupo de Exército Sul foi dividido em Grupo de Exército A e Grupo de Exército B, sendo o primeiro liderado pelo Marechal de Campo Wilhelm List e o último sob o comando de von Bock, embora ele tenha sido logo substituído pelo Marechal de Campo Maximilian. Enquanto o Grupo de Exército A capturava Rostov e continuava em seu caminho, o 4º Exército Panzer, liderado por Hermann Hoth, foi transferido do Grupo de Exército B para ajudar o Grupo de Exército A. Enquanto isso, Joseph Stalin fez seu primeiro movimento importante em resposta à crescente ameaça. Em uma reação extrema ao confronto inevitável com a Alemanha, o líder soviético emitiu a Ordem número 227, frequentemente referida como a Ordem Nenhum Passo para Trás. Esta ordem declarava que nenhum combatente russo deveria recuar ou retroceder por qualquer motivo, a menos que recebesse ordens explícitas. Aqueles que desobedecessem, que era considerado traidores e covardes, seriam executados imediatamente. Além disso, Stalin recusou-se a evacuar os cidadãos de Stalingrado, afirmando que suas tropas lutariam ainda mais duro com o conhecimento de que tinham tantas vidas civis para estar protegendo. A frente de Stalingrado respondeu rapidamente ao avanço alemão. Enquanto Hermann Hoth e seus homens começavam a se aproximar do sudoeste e o 6º Exército Alemão, liderado por Frederick Paulus, avançava pelo oeste. Inicialmente, os soviéticos conseguiram resistir à incursão bastante bem, embora começassem a ceder território lentamente. Quando a Batalha de Stalingrado oficialmente começou, o 6º Exército Alemão havia empurrado vários exércitos soviéticos para as cercas da cidade. A grande força aérea alemã lançou repetidas bombas sobre Stalingrado, rapidamente destruindo a maioria de seus edifícios e estruturas de madeira. Nas primeiras 48 horas, muitos civis foram mortos à medida que a ação começava, mas alguns continuaram a trabalhar nas fábricas que não foram demolidas pelas bombas, como as fábricas de tratores de Stalingrado,
que continuou a produzir tanques soviéticos T-34. Conforme a luta se desenrolava, outros civis que sobreviveram aos primeiros dias foram forçados a construir trincheiras e fortificações para as tropas soviéticas. Neste ponto, todas as forças russas foram desviadas para a margem do rio Volga, já que os alemães pareciam ganhar vantagem inicial, eventualmente empurrando as tropas soviéticas de volta para onde elas só mantinham uma pequena porção de terra ao longo do rio. Os ataques aéreos alemães tornaram-se essa posição difícil, já que os navios que vinham pelo Volga era a única maneira de abastecimento dos soviéticos, e suas próprias forças aéreas não era páreo para a frota aérea alemã. Apesar dos contínuos reforços aéreos do lado russo, a Força Aérea Alemã mantinha um controle inegável do espaço aéreo sobre a cidade. O regimento antiaéreo soviético estava agora sob pressão intensa para repelir as crescentes ataques aéreas alemãs, tudo enquanto a divisão Panzer alemã avançava pelo solo. Apesar de não ter nenhum treinamento para lidar com ataques terrestres, os combatentes da antiaérea soviética forçaram os Panzers a se engajarem com eles tiro a tiro até que eles finalmente conseguiram desativar ou destruir todas as 37 armas antiaéreas soviéticas. Os alemães ficavam chocados ao descobrir que estavam lutando contra um regimento inteiro de mulheres o tempo todo. Enquanto isso, grupos de milícia civil composta por homens e mulheres que não estavam mais trabalhando nas fábricas foram enviados, mal equipados, para se juntarem à luta defensiva. Pequenas unidades no solo de ambos os lados agora se engajavam em um combate próximo por todo Stalingrado, lutando por blocos e edifícios, passando o controle de volta e para frente ao longo de setembro. Os soviéticos tentaram lançar múltiplas ofensivas contra os alemães, mas foram derrotados, especialmente pela Força Aérea Alemã repetidas vezes. No entanto, as tropas alemãs repetidamente falharam em tomar pontos de travessia-chave ao longo do rio Volga e só foram capazes de segurar o sul de Stalingrado até o momento. A 14ª Divisão Panzer e também uma divisão de infantaria do lado alemão realizaram brutais ataques às fábricas soviéticas, algumas das quais estavam sendo operadas por civis, e lutaram implacavelmente contra divisões de fuzileiros soviéticos. Em 8 de novembro, a Força Aérea Alemã estava esticada ao limite, já que unidades importantes da Força Aérea tiveram que ser desviadas para enfrentar os aliados no norte da África. Embora o lado do eixo também tenha trazido pilotos da Força Aérea Real Romena, que destruíram aproximadamente 61 aeronaves soviéticas em Stalingrado, os alemães sofreram as consequências de ter que esticar sua força aérea por múltiplas zonas de batalha. Além disso, até meados de novembro, os russos lançaram uma nova contraofensiva chamada Operação Urano. Iniciada em novembro, o ataque foi organizado em duas pontas de lança, ao norte e ao sul das forças alemãs, pegando essas completamente de surpresa. Estrategicamente, os soviéticos optaram por não atacar o 6º Exército e o 4º Exército Panzer da Alemanha, mas miraram nos flancos mais fracos, menos protegidos, com suprimentos insuficientes e compostos por tropas húngaras, romenas e italianas desmoralizadas. Os flancos mais fracos alemães se mostravam fáceis de penetrar para os soviéticos, e ambas as pontas de lanças se reuniram em 23 de novembro, cercando completamente o exército alemão em Stalingrado. Um apelo foi feito ao chanceler alemão para permitir uma retirada e reunir-se com as tropas alemãs fora da cidade, mas os exércitos presos em Stalingrado simplesmente foram instruídos a permanecer e lutar, pois o foco não estava em tomar cada parte da cidade. Os flancos não foram fortalecidos o suficiente,
O inverno havia chegado e os suprimentos, incluindo alimentos, estavam diminuindo para as tropas alemãs presas. A Força Aérea deveria fornecer suprimentos às forças terrestres, mas falhou em entregar suprimentos suficientes. Finalmente, conforme dezembro avançava, o chanceler alemão ordenou reunir um corpo especial de exército para resgatar seus companheiros lutadores de Stalingrado. Em uma jogada desastrosa, o chanceler recusou novamente deixar as tropas presas tentarem romper o cerco. O exército simplesmente não conseguiu avançar pela linha soviética, que agora lançou a Operação Saturno, que pretendia apertar seu cerco em torno dos alemães encurralados. O chanceler alemão novamente disse a seus homens para continuar lutando até a morte, se fosse necessário. No entanto, após o lançamento soviético da Operação Anel em 10 de janeiro de 1943, o marechal de campo alemão Friedrich Paulus, que havia sido instado junto com o lembrete de seu chanceler que nenhum marechal de campo havia se rendido antes, chegou ao seu limite em 31 de janeiro. Paulus, acompanhado por 22 de seus generais, se entregou 2 dias depois. Os únicos 91.000 soldados remanescentes do exército Panzer VI e IV alemães se renderam à União Soviética. Dos 91.000 homens que se renderam, apenas alguns milhares retornaria para casa, enquanto o restante morreu em prisões ou campos de trabalho soviéticos. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Se você curtiu, já conto com o seu like e a sua inscrição. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.